Eu recordo-me que uma vez minha mãe abriu um caderno meu e viu. Na verdade, estava a lavar minhas roupas. Acho que ela era um pouquinho novinho. Então ela encontrou uma folha de cimento, daquelas enormes. Tinham textos, vários. Eu dobrava de várias formas. Então eu gritei, eu disse, não lava isso. Ela olhou, disse, isso tudo, quem escreveu foi tudo, sim. Ela pegou com cuidado o papel, dobrou, colocou de lado. Todas as vezes que às vezes eu nem sempre conseguia lavar todas as minhas roupas, existia esse processo de partilha, ela pegava os papéis, guardava e colocava num sítio isolado. Feliz ou infelizmente, eu acho que os testes, eu deixava os testes todos da mesma forma. Tirava 3, tirava 20, tirava 17, tirava 18, todos os textos, todos os testes eram colocados da mesma forma, mas os textos que eu escrevia eram colocados assim à parte, porque eu valorizava os textos que eu escrevia e minha mãe guardava os textos e colocava ali. Quando publiquei pela primeira vez nas notícias, ela ficou emocionada e disse, eu sempre soube que tu farias alguma coisa. Isto, com emoção, com sentimento, retratei o que eu sentia na altura, fui construindo personagens que eram importantes, que eu sentia cada personagem. Eu espero que as pessoas tenham a mesma empatia que eu tive, que sintam as coisas que eu senti, que sentirem coisas diferentes, melhor ainda. Como uma primeira obra, eu não tenho muitas expectativas. O importante para mim é que as pessoas leiam o livro e tirem as suas próprias relações. Se possível, conversem. Se não possível, podem não ter uma conversa. São vários livros, é impossível conhecer todas as pessoas que adquirem a obra, mas basta sentirem um pouquinho do que eu senti ao escrever os textos, para mim já é bom. Eu me descreveria como alguém que está preocupado em retratar histórias de pessoas marginalizadas, histórias além destas que a mídia comum vai retratando. Eu me descreveria como isso, como alguém que está preocupado em dar retratos sinceros da realidade que vive. No entanto, não são tão textos tão realistas assim. Os textos são de ficção, mas baseadas em histórias, algumas que eu vivi, algumas que eu ouvi, algumas que eu imaginei. Sinto-me em casa e como se não tivesse partido daqui. Cada vez mais que o tempo vai passando, eu sinto que a casa onde nós estamos, a casa é muito mais do que o concreto, muito mais do que a madeira e zinco, é uma construção mental. E nós somos a nossa própria casa. Estava a falar que às vezes podemos estar em silêncio, num sítio tão agitado, podemos estar tão agitados, num sítio tão silencioso. Então, a atmosfera do bairro, a emoção, eu carrego comigo para sempre. Estou aqui, eu sinto que nunca parti daqui, sempre estive aqui. Acho que é isso. Eu como cronista, quando eu publicava os textos no Jornal Notícias, acontecia uma coisa, que eu às vezes questionava-me os números que eu via. Será que essas pessoas todas leram? Às vezes apareciam 20 mil, 30 mil. Tem um texto que eu até coloquei no livro, chegavam a 300, 1000. Questionava, essas pessoas todas leram? Acho que as pessoas leem. A demanda é diferente, mas nós também desistimos de escrever porque as pessoas não leem. As pessoas quando começarem a ganhar motivação de ler como nós queremos que elas leiam, não existirão livros para elas lerem. Então, acho que é um processo. Também temos que acreditar, temos que construir os leitores. E um livro de crônicas eu acho que é uma boa base para a construção de leitores. São textos curtos, a pessoa pode ler de trás para frente, de frente para trás, como bem entender. Então, com pequenos textos, a pessoa vai construindo essa ideia de gostar de ler. Eu acho que é isso que é importante.
Então estar a estrear com um livro de crônicas dá uma ideia de que estou a contribuir para a construção de leitura. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu escrevo comecei a escrever muito antes de ser jornalista, muito antes de pensar que um dia eu poderia publicar um livro. Eu escrevia para exprimir o que eu sentia na altura. E eu sentia que cada vez que eu escrevesse, por exemplo, tivesse num momento de crise, eu escrevia, podia escrever todas as coisas que estava sentindo na altura, lia o texto, sentia que parece que as coisas desapareceram, parece que a dor que eu estava a sentir passou para o papel e eu já estou bem. Então, neste processo, eu escrevo para exprimir o que eu estou a sentir. Há vezes que há personagens que te perseguem como escritor, você escreve, outro dia a personagem chama de novo, continuas a escrever, outro dia continuas a escrever, terminas um texto inteiro, dizes que essa personagem morreu neste texto, mas vais descobrindo com o tempo que a personagem existe, vais escrevendo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E assim vou escrevendo, não porque eu tenho que escrever, porque todo mundo escreve, todo jornalista opina. Eu vou escrever porque eu sinto que tenho que escrever, eu sinto que tenho uma missão por cumprir. Então, enquanto ainda não cumprir essa missão, vou continuar a escrever. Na verdade, eu não consegui uma editora. A editora conseguiu-me, assim posso dizer, a editora procurou-me, disse que eu estava interessado em pegar os textos que tinha e colocar em crônica, em livro. Eu olhei, vi, pensei, hesitei por algum tempo. Certo dia, peguei os textos todos de notícias que eu tinha, organizei os que eu achei que eram importantes trazer, que não tinha projetos paralelos com eles e deixei. E assim as coisas foram correndo. O livro ficou de molho por um tempinho, a situação do coronavírus e coisas do gênero. Fiquei ali sem grandes expectativas. A editora ligou-me de novo, disse que seria no próximo ano. Prepare. Eu disse ok, está certo. Preparado, já estou pronto. Preparado, já estou preparado. É só dizer qual é o dia e as coisas acontecem. Fomos vendo, pediram uma nota de autor e estamos. Por acaso é um personagem que nem tem nome, que até eu acho que num dos textos tem o nome do personagem principal, a ideia do protagonista. E vou conversando com ele ao longo dos textos, ele vai aparecendo às vezes. E é um personagem meio melancólico às vezes. Alguém já disse. Eu acho que não, em termos de estilo de escrita, eu acho que não posso ter referências, mas na hora de escrever eu não me revejo muito em tantas pessoas. Eu vou escrevendo o que eu sinto, às vezes algumas técnicas, vou recordando de algumas coisas, às vezes né. Eu acho que a ideia de técnica, a ideia de referências como autor, eu prefiro escrever, estás a perceber? Eu prefiro escrever, colocar o texto ali, moldá-lo aos poucos, sem estar a pensar em referências, porque no final das contas eu sou um ser humano. Como ser humano eu sinto as coisas e há momentos que eu posso saber que eu li um livro e o determinado autor usou essa técnica. Eu quero lapidar uma personagem de determinada forma. Eu vou pegar aquela técnica e vou lapidar daquela forma. Obviamente que não vai ser igual ao outro autor, porque eu estarei a lapidar uma personagem específica que eu senti. Existem similaridades, existem intercepções e coisas do gênero. Provavelmente os teóricos de literatura podem vir e estar a dizer esse tipo de coisas, mas eu vou escrevendo as experiências que vivi, os livros que fui lendo. Acho que é isso.
aprecio vários autores por qualidades diferentes. Eu acho que aprecio Mia pela longevidade primeiro, pela constância, aprecio pela escrita criativa que ele tem, aprecio Suleiman Kassamo por essa ideia de ele conseguir, da forma que ele consegue encarnar as personagens moçambicanas e dar voz e ainda conseguir dar um cunho literário. Acho que aprecio o Ngulani pelo nível de construção dos cenários. Às vezes é perturbador, mas às vezes é seco, às vezes é duro, mas tu sentes que é alguém que escreve com uma dose muito grande de sentimento. Até podem existir textos que eu, pensando duas vezes, posso dizer que este aqui talvez eu tiraria. Há mais isso do que isso dizer que este texto aqui não tiraria. E são textos que mostram determinadas partes de mim, então, sem arrependimento, se eu decidir publicar, é porque eu achei relevante colocar aqueles textos. Há alguns textos que foram criados numa fase específica da minha vida, quando eu leio, paro, reflito. Acho que não tenho textos preferidos. Sou alguém que escreve rápido e normalmente mexo pouco nos textos. Escrevo rápido e mexo pouco. Fui assim no início, mas agora, nesta fase, sou alguém que analisa muito. Escrevo, paro, paro. Já demoro mais tempo para lapidar os textos. Mas os textos escritos na coluna, que acabaram passando para o livro, foram textos escritos. Demorei mais tempo pensando nos textos do que escrevendo os textos. Dizer que as pessoas devem escrever, devem trabalhar na sua construção como alguém que escreve. Trabalhar em técnicas, trabalhar em construção de cenários, trabalhar na lapidação do texto em si. A minha família, em especial a minha mãe, que infelizmente não está entre nós, mas na verdade está entre nós, está em mim, e por sempre terem acreditado na ideia de que eu posso fazer alguma coisa, darem-me espaço para eu ser eu mesmo. Acho que essa ideia de tu perceberes que tem vários filhos e cada filho é um ser humano com suas particularidades. Na minha casa sempre senti que era um indivíduo especial, da minha forma, aceitavam-me como eu era, e isso abre espaço para explorar essas